Olá, 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 paz a todos, espero que vocês estejam todos bem. Louvamos a Deus mais nessa manhã, no Café com Palavra e Terapia para a honra e glória do Senhor, amém? Eu sou Bárbara Barros, sou terapeuta cristã especializada em mulheres e também sou escritora. E hoje eu fiz um convite especial aí para uma pessoa maravilhosa que eu conheci ali no Rio Grande do Sul, Eliane Maciel, né, que é psicanalista e também escritora. Ela é coautora junto comigo nesse livro maravilhoso aqui, Terapeutas Cristãs, volume 2, da editora Benchimol. E hoje eu vou ter o prazer, né, de estar conversando com ela aqui, juntamente com vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais das experiências da Eliane, uma mulher guerreira que superou as suas lutas, as suas dificuldades, os seus ciclos e venceu, né? E hoje ela vai contar um pouquinho para nós aí das suas experiências. Ela fala sobre traumas e medos no seu conteúdo aí, no livro Terapeutas Cristãs, e é um livro que vale muito a pena você adquirir. Você que ainda não tem o seu, não deixe de adquirir o seu. Pode me chamar no link, pode também, você que está aí pertinho aí da Eliane, Rio Grande do Sul, pode procurar por ela, porque é um livro maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu vou aguardar a Eliane entrar e assim a gente vai dar prosseguimento aqui. Seja bem-vinda, Sandra. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai estar já aqui no bate-papo, né? E todos são muito bem-vindos, tá bom? Os que não puderem entrar, depois vai estar gravado e a glória é do Pai. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma oração com você, para que a gente possa dar prosseguimento aqui ao nosso bate-papo aqui com a nossa convidada que acabou de entrar. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida já vou dar prosseguimento aqui com a nossa convidada especial, Eliane Maciel, psicanalista e escritora. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, poderoso é o Senhor. Em nome de Jesus, primeiramente, eu quero pedir perdão pelos meus erros, falhas e transgressões e quero te agradecer por essa oportunidade, por essa manhã que o Senhor nos concede aqui, Senhor, nesse encontro, nesse bate-papo, para aprender um pouco mais, para conhecer um pouco mais, para glorificar o Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada ouvinte, aqueles que vão estar agora, aqueles que vão ouvir depois. Que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha nos ensinar, venha trazer ferramentas para nos ajudar a vencer os medos, os traumas. Venha nos ajudar, Senhor, a vencer as feridas emocionais, as nossas lutas constantes, Senhor. Venha nos trazer cura, transformação, libertação e o principal, salvação. Louvamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, por esse trabalho, por esse projeto. Que o Senhor seja o centro, que toda glória e honra seja para Ti. Te adoramos, Te glorificamos. Abençoe aí a Eliane Maciel, nossa convidada. Continue prosperando os seus negócios, a sua vida, a sua saúde, a sua família. Toda honra e glória seja para Ti, papai querido. Muito obrigada. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Amém. Então eu vou já falar aqui com a Eliane. Amém. Vamos lá. Paz, Senhor. Como está, minha linda? Tudo bem, só Tá ajeitar me aqui. vendo? Estou conseguindo te ver. Ah, então tá bom, Ajeitar porque aqui. no outro que eu fiz com a psicóloga, não, ela não conseguia me ver, não. Não, eu estou vendo, tá tranquilo aqui para mim. Estou Amém. Que prazer te ver de novo, mesmo assim, né? À distância, mas é um prazer. prazer. Prazer é todo meu. É sempre bom a gente rever as amigas e aí tá aqui nessa parceria, né? É É muito isso aí. bom. Eliane, eu estava aqui no início falando de você, né?
que você é uma mulher guerreira, que superou muitas batalhas, né? E venceu seus ciclos, conseguiu aí formar uma família linda, maravilhosa. E eu li o teu conteúdo, né? Porque assim, a gente escreveu um livro juntas, né? Com outras coautoras também maravilhosas. E a gente não teve um acesso assim ao conteúdo de vocês, né? Mas agora eu já li. Fiquei maravilhada com cada história, com cada aprendizado que a gente acaba tendo, né? Com cada uma no seu lugar, cada uma da forma como Deus trabalhou, como Deus nos proporcionou, né, oportunidade de ser curadas, né, de ser transformadas e de mostrar que há oportunidade se a gente quiser, se a gente realmente levantar nossa cabeça e fazer, né? Não ficar ali na zona de conforto, não esperar e ir caminhar, né? Porque ele está na nossa frente. Então eu fiquei assim muito maravilhada com a tua história, muito maravilhada com a superação. E fiquei mais maravilhada quando eu estava aí, que eu conheci você pessoalmente, conheci sua família. Você também passou por um processo difícil lá no processo da enchente e você superou muitas batalhas. Então, louvo a Deus pela sua vida e eu sei que você tem muito para nos ensinar hoje, né? Inclusive para mim. Estou aqui para aprender e eu glorifico a Deus, né? E a Eliane, pessoal, ela é psicanalista, né? Ela tem outras formações também, e hoje ela atua como psicanalista, e ela também é escritora, né? Creio que vai vir outros livros aí através da Eliane também. Sim. E ela fala no livro sobre traumas e medos, né? Que é uma ferida emocional, é algo também que nos traz muitos bloqueios, né? Que nos evita de alavancar, de prosseguir, de alcançar, porque a gente lendo a Bíblia, inclusive, Eliane, no meu próximo livro, Posicione-se, que é o devocional que eu escrevi, eu falo sobre esse assunto do medo, né? Eu já escrevi e eu vou abordar esse assunto e pesquisando na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele nos ensina sobre dois tipos de medo, né? Que é o medo, que é o temer a Deus, que nos traz e nos traz obediência, nos traz sabedoria, é um medo agradável, é um medo que nos ensina a ter respeito, né? A proximidade com Deus. E também é ao medo nocivo, que é aquele espírito do medo, né? Que é a covardia, que vai nos paralisar, que vai nos impedir de avançar e que não é bom para nós. Nós precisamos vencer ele através da fé e a confiança em Deus, né? Então existem vários versículos que nos instrui isso na palavra de Deus. Mas então vou deixar a Eliane falar, porque senão não paro de falar. Bom, bom Muito bem. dia aí mais uma vez para quem já está na live. E aí, só para a gente poder divulgar para o máximo de pessoas possível, tem um aviãozinho bem no canto direito. Você pode clicar aí e enviar, né, para as pessoas da sua rede de contato do Instagram, para que elas possam entrar e fazer parte dessa live conosco. Bom, É isso. como a Bárbara falou, né, nós escrevemos o livro juntas, né, onde nós somos coautoras, terapeutas cristãs. Esse já é o volume 2. Foi um presente de Deus para a minha vida, porque eu tinha, em 2021, fazendo uma formação na área de educação financeira, colocado no meu nos meus propósitos, né? Na verdade, na minha lista dos sonhos, que eu queria escrever um livro dali, né, com 5 anos. Então, 2024, isso se tornou possível através de um convite de uma outra coautora, que também colocou aqui o seu conteúdo no livro. E foi um desafio, porque para quem nunca escreveu, né, algo assim para que fosse publicado, dá aquele medo, aquele frio na barriga, mas eu entendi que se Deus estava me dando oportunidade, eu deveria abraçá-la. Porque, como a própria Bárbara falou, né, sobre o livro, eu tenho aqui o meu capítulo, né?
e conto um pouco da minha história. Eu falei, eu já superei tanta coisa, já passei por tanta coisa. O que é escrever um capítulo de um livro, né? Que bicho papão é esse, né? E aí a Bárbara falou também do medo. Eu falei, não, o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu vou conseguir. E orando, o Espírito Santo me deu a direção de escrever especificamente sobre a minha história. A princípio, eu queria escrever sobre o assunto relacionado à enchente, sobre o trauma da enchente, mas eu entendi que isso ficaria para um próximo projeto, não para agora, para esse momento. Porque eu creio que se o Senhor colocou no meu coração, é porque Ele quer curar pessoas através da minha história, assim como Ele quer curar através da história da Bárbara e através da história de outras mulheres. Então, fluiu, né? A partir do momento que eu comecei a escrever, fluiu. Foram vindo as lembranças, foram vindo as memórias. Então, a minha história, na verdade, ela é baseada numa história de uma família disfuncional, é o que me gerou sérios problemas de ordem emocional. Só estudando a psicanálise foi que eu vim entender que na infância eu já tinha alguns picos de ansiedade, depressão. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Às vezes eu sentia na minha infância já ânsias de vômito, nervosismo, medo. O medo era muito forte, porque no livro aqui eu também conto, né, sobre os traumas que eu passei relacionado a essa relação familiar, onde é, com as figuras de autoridade, né, os meus pais, principalmente com meu pai, eu vivi algumas experiências que me geraram muito medo, até mesmo da figura paterna, por conta de alguns comportamentos que ele tinha e que eu não conseguia entender. Hoje, né, pensando um pouco, talvez ele tenha algum tipo, né, até de transtorno e precise de ajuda, precise de tratamento, porque por trás de toda o transtorno, por trás de toda a disfuncionalidade, existe ali situações, né, que pode ter sido de um abuso, pode ter sido de um trauma, de uma convivência com uma família disfuncional. E eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não responsabilizo nem meu pai, nem minha mãe, é, pelas situações, se bem que eles tiveram a contribuição deles. Eu não posso isentá-los totalmente, porque eles tiveram a contribuição deles, mas assim, eles tinham próprias histórias deles de vida, carregadas de traumas. A minha mãe, ela foi dada, né, para uma família aos 9 anos de idade, porque a mãe dela veio a falecer quando ela completou 9 anos. Então era ela, o meu tio na época parece que tinha, tipo escadinha, né? O meu tio tinha 11, ela tinha 9, a minha tia tinha 7 e ela tinha tido já alguns abortos e depois veio uma bebezinha. Então a minha avó faleceu quando essa bebezinha nasceu, que é uma tia minha que hoje já é falecida, é a irmã mais nova, mas já é falecida. E o meu avô, né, acostumado a viver com meninas, crianças, porque depois que a minha avó morreu, ele se relacionava interior, né, ele era viajante, ele trabalhava com embarcação, então existem muitos lugares nessas regiões ribeirinhas, né, onde as famílias, isso infelizmente acontece até hoje, dão as suas filhas para aqueles homens que passam ali, param ali nas suas embarcações, né? Na época tinha muito contrabandismo e o meu avô, ele era contrabandista, então ele viajava muito para o Suriname, para a Guiana Francesa, tanto que eu tenho parte da minha família, tenho parentes pela Guiana Francesa, hoje tenho parentes também na França, por conta dessa história do meu avô. Só que ele parava nessas cidades de interior, e ali ele arrumava
mulher de 14 anos, né? E assim ele ia tendo essas famílias que ele formava. Eu não conto isso no livro, é muita coisa, a gente tem um limite ali de páginas para escrever, mas o meu avô vivia desse jeito. E a minha mãe com os irmãos foram levados. Então essas mulheres eram meninas que não tinham condições de cuidar, né? Crianças que não tinham condições de cuidar de outras crianças. Mas aí elas engravidavam e meninas, né? Cuidando de bebês de colo, sendo que não tinham uma formação ainda para a vida. Sim. E até que, vivendo nessa situação, né, a minha mãe com os seus irmãos, uma hora não deu mais. Aí o meu avô pegou e doou, né, deu, na verdade, a minha mãe com a irmã dela do meio para uma família no estado do Pará, uma cidade chamada Baitetuba, onde é a minha cidade de origem, onde eu nasci. E ali a minha mãe viveu por 10 anos nessa casa de família, sendo criada uma família rica, né? Uma família que tinha muitas posses, mas ali ela imaginava que ela ia ter uma mãe, que ela ia ter um pai, que ela ia ter irmãos, que ela ia ter uma família, mas na verdade ela foi ser uma empregada, né? Doméstica, ela foi criar os filhos daquela senhora, ela conta que ela acordava às 5 horas da manhã, dormir, era a primeira a acordar e a última a dormir, dormia 11 horas da noite. Não teve muita oportunidade de estudar, tanto que a minha mãe tem até a sexta série. Não teve muita oportunidade de instrução. E o meu pai também, né, tem a história dele. Ele saiu muito cedo, eu conto no livro, ele saiu cedo, aos 13 anos, da casa dos meus avós, porque o meu avô, ele não tinha jeito de lidar com os filhos. O tratamento era aquele muito rígido, né, de antigamente. O meu avô, ele tinha serralheria, então ele dava surra nos filhos com aquela correia das máquinas de cortar madeira, né? Hoje, o meu avô, né, acho que aquele pessoal daquela época estariam todos, né, sendo processados, estariam todos sendo chamados pelo Conselho Tutelar. Se bem que hoje a gente vê outras atrocidades acontecendo, né, muito Verdade. veladas dentro dos lares. Isso mesmo, né? A Dora está falando aqui, escravidão É, infantil, infância roubada. exatamente. Foi o que aconteceu. Então, meu pai saiu muito cedo para viver a vida, porque, diferente dos irmãos, ele não aceitou aquele tipo de criação. E ele foi experimentar o mundo, ele começou a beber muito cedo, começou a fumar muito cedo, ele começou a ter relacionamentos, né, amorosos muito cedo. E aí, nessa disfuncionalidade, minha mãe já vem, né, de uma disfuncionalidade familiar, e o meu pai. Aí se juntam os dois. Essa junção, né? Um histórico que no fim acabou atingindo vocês, um histórico passado, né? Sim, De um ciclo sim, passado, de uma situação que eles vivenciaram e eles não conseguiram é, quebrar isso, sim, né, na família deles. sim. É o que a gente hoje tem tentado fazer, né? E graças a Deus temos vencido. Eu Isso, entendo. é verdade. Então, eles foram ali, né, viver juntos. A minha mãe já vinha de um outro relacionamento, né, onde ela tinha uma filha. O meu pai vinha de um relacionamento na época ele já tinha, se eu não me engano, seus 19 anos, não, 20 e poucos anos, 21 anos, se eu não me engano. Acredito que foi com essa idade, 21 para 22, que os meus pais se conheceram. E ele vivia com uma menina de 14 anos. Então era bem assim, sabe? Ele saiu desse Sim, relacionamento, conheceu a minha mãe e foram viver juntos. Mas ela com os problemas do passado dela, né? E ele com os seus problemas. E foi uma relação assim que foi indo e gerando muitos problemas, porque nós nascemos, o meu pai queria viver a vida dele de solteiro, como ele já vivia, né, antes, do mesmo jeito, ele queria ter uma esposa, mas ele não queria ter responsabilidade, ele queria ser casado, mas tendo uma vida de solteiro. E aí os anos foram passando, muitas situações foram acontecendo, né? Eu conto no livro, e daí isso foi trazendo problemas não só para mim, mas também para os meus irmãos.
né? Uhum. Por exemplo, eu tenho uma irmã hoje, a minha irmã do meio, ela não, ela não perdoa o meu pai por muitas coisas, né? Que ele, infelizmente, por não se entender, né? E na época não tinha o que a gente tem hoje, né? Hoje tá tendo uma divulgação maior dessa questão da saúde mental. Até porque a gente vive numa sociedade em adoecimento. Mas naquela época não se tinha essa questão de fazer terapia, de buscar entender a sua história, por que você é assim. As pessoas Sim, tentavam lidar com as suas dores de maneira religiosa, né? Às vezes no espiritismo também, né? Às vezes sim. no umbandismo, tentavam lidar com as seus transtornos, as suas mazelas emocionais. Uhum. Inclusive, né, a minha mãe buscou, de certa forma, né, nesses meios, o meu pai também, mas não resolvia. Por quê? Porque precisava de um conhecimento mais especializado, mais aprofundado. Então, assim, falando um Sim, pouco, né, da psicanálise, a psicanálise ela tem, né, como propósito a cura pelo amor, né, em essência, a cura pelo amor, onde você vai ali acolher a dor daquela pessoa, você vai ser empático. O nosso papel não dizer que a dor, né? Ontem até fiz uma postagem no Instagram que a dor do outro é um drama. Ah, isso é sim, drama, isso é frescura. verdade. E a gente vê que a frescura, o drama, acaba se tornando um suicídio, É isso mesmo, porque exatamente. ninguém levou a sério, ninguém acreditou. E assim, e aí voltando lá, né, atrás, eu comecei desde criança a sentir muito medo, a começar a sentir nervoso, ansiedade, e eu não sabia, como eu sei hoje, que aqueles eram os primeiros sinais já de depressão, de ansiedade, e que evoluiu na minha fase adulta para um transtorno do pânico. Uhum. Então, se foram muitas cargas que foram sendo carregadas, que uma hora somatizou de uma forma geral, que aquilo praticamente quase parou a minha vida, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu ficava, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? E o episódio mais grave foi em 2002. Eu me lembro que quando eu fiquei noiva, era meu sonho casar, ter uma família. Tanto que eu sempre conto para os meus filhos, né? Eles gostam de ouvir a história de vida do pai deles, a minha história. E aí eu falo para eles que quando eu fiz uma oração, uma vez já cansada dessa vida, de morar pela casa dos outros, de não ter aquela estabilidade familiar, aquela estabilidade emocional, eu fiz uma oração morando na casa da minha tia. Foi a última vez que eu morei na casa dos outros, porque eu estava cansada daquilo. Eu fiz uma oração deitada numa rede no corredor da casa onde eu dormia, que tinha essas casas do Pará, elas têm os compartimentos e tem um compartimento chamado corredor, que ele dá acesso a todos os outros compartimentos. Uhum. E ali eu fiz uma oração na madrugada, do meu jeito, porque eu ainda não era uma cristã realmente assim firmada, né, alicerçada. E a minha oração foi: Senhor, é, me dá um esposo, um homem que me ame, que me honre e que não seja igual ao meu pai. Eu não queria um homem igual ao meu pai de jeito nenhum, porque aquela figura para mim é totalmente avessa ao que eu queria, né, para ter Você como esposo. entende que a partir desse momento da sua oração, você já quebrou um ciclo ali, né? Sim, Porque normalmente, sem exatamente, entender. normalmente as meninas que não têm o entendimento dessa visão emocional, e no caso você ainda não Não, tinha, mas não. você pediu para você A pediu pessoa para certa. você entendeu? Então foi algo sobrenatural realmente, e porque muitas meninas hoje vivem esse ciclo, não entendem por que passam por esse processo, porque normalmente elas procuram pessoas parecidas com os seus pais, né? Sim, Pela ausência, pela rejeição, pelo desprezo, pela falta de amor.
e acabam vivendo frustrações e desilusões, né? Isso. E sofrendo no seu emocional de forma assim, às vezes, como você mesmo falou, né? Crise do pânico, transtorno de ansiedade, são coisas assim, Sim. realmente eu também já vivi, eu sei que não é nada agradável. É verdade. Mas você pediu para a pessoa certa, continua. Sim. E daí eu falei, eu não, e eu disse assim, eu não quero que ele beba, porque o meu pai bebia, tá? Ele não era alcoólatra, mas ele gostava todo final de semana da cerveja lá, né? Do cigarro, ele fumava. E ele jogava, ele gostava muito de jogo de carta, de baralho. Tanto que isso era um vício para ele, tanto que ele às vezes deixava de comprar comida para jogar. E também eu disse assim, que não me traia, porque, né, as histórias de traição, eu conto isso no livro, eram constantes, ele era terrível, era uma luta que a minha mãe enfrentava. E ali eu adormeci, e aquela oração meio que ficou esquecida. Então eu já tinha conhecido meu atual esposo, né? Nós começamos um namoro que não foi dando muito certo, porque, de certa forma, eu enxergava um pouco do meu pai na pessoa que ele era naquele momento. Então, o relacionamento meio que não estava dando certo. Eu decidi dar um ponto final, né? Eu não queria mais, porque eu dizia, eu não quero reviver o que a minha mãe viveu. Não quero que isso se repita em mim. E Uhum. como você mesma falou, Bárbara, eu não tinha esse entendimento, né, de que ali eu estava, na verdade, já usando algum conhecimento da psicanálise, né, da psicologia, e enfim, nós passamos, eu me lembro que 6 meses, esse namoro interrompido, e depois aconteceu dele ir morar na cidade que eu estava, Abaetetuba. Eu tinha retornado para Abaetetuba depois de alguns anos, estava lá na casa da minha tia, e a família dele é de lá, ele também é de origem de lá. Ele foi, não morar, ele foi a trabalho, mas esse a trabalho, ele nunca mais, né, até 2017 saiu para ir voltar, né, para a cidade que ele tinha sido lotado para trabalhar, designado a trabalhar. E daí acabou que por iniciativa minha, porque ali no fundo eu tinha uma esperança de que desse certo. Eu fui procurá-lo e daí o que que acontecia? Naquele primeiro a primeira etapa do namoro, eu era quem corria atrás. Eu era quem ficava tentando insistir para que desse certo. Só que Uhum. quando eu fui procurar ele, eu estava bem ferida e bem magoada. E pessoas feridas ferem. Qual era o meu objetivo? Era ferir Exatamente. ele, era machucar ele, porque eu sentia raiva de algumas coisas que ele tinha feito para mim, né? E eu falava, agora eu vou pagar, agora ele vai me pagar, né? O que ele fez. Só que o que aconteceu, ele já estava entrando num processo com Deus. Ele já era cristão, mas era aquele cristão com um pé na igreja, e um pé no mundo, não se firmava. Assim como eu também já era cristã, né? Aceitei a Jesus com 16 anos, mas não me firmava, não conseguia, porque eu não tinha um apoio, não tinha um suporte familiar. E daí Sim. eu vou com esse propósito, me vingar. Agora ele vai me pagar, né? Só que ele já vinha passando por esse processo, né, de estar sendo acompanhado por um pastor e já está vivendo o primeiro amor que tinha se apagado ali atrás. Não que acabou, foi se apagando. E aí eu sei que quando foi um dia ele disse assim, volta a namorar comigo. E eu toda, né, já ali falei assim, ó, eu preciso orar. Me dá um mês. Mas na verdade eu já Uhum. queria dizer sim naquela hora. Eu falei negativo. Me dá um mês, eu vou orar, vou ver, vou pensar no teu caso. Ainda falei assim mesmo. E daí foi passando. E aí, com um mês, ele perguntou para mim, né? Eu falei, eu aceito, mas eu quero que seja totalmente diferente. Eu não quero mais que seja daquele jeito. E realmente foi. Porque
de lá para cá, a nossa vida se alinhou. Em 2022 nós ficamos noivos, no dia 22 de junho de 2022. E foi interessante, Bárbara, o que aconteceu. Uma semana depois, eu entrei numa crise terrível de transtorno do pânico. É como se de um dia para o outro eu já não me reconhecesse dentro de mim mesma. É como se a Sim. minha mente ela começasse a vagar, a Começou a vagar. trazer de volta É, as dores que você já tinha vivido, acredito, né? sim, Pelo seu foi relacionamento que você vindo tem. e assim, e olha só, é meu sonho casar e ter uma família, mas eu comecei a ter medo de casar, comecei a ter medo de morar, né, com uma pessoa, eu comecei a ter medo de morar, de ter a minha própria casa, de ter meu próprio lar. Então eu não entendia isso, meu inconsciente ele trouxe tudo isso, mas eu não tinha entendimento e nem compreensão do que estava acontecendo ali. Uhum. Na verdade, eu acredito que inconscientemente eu tinha medo de viver o ambiente familiar, né? E de repente de passar por tudo que a minha mãe tinha passado e tudo que eu vivi no meio de uma família. Mas Sim. assim, aos trancos e barrancos, nós seguimos o noivado. É, inclusive, houve questionamentos em relação à minha condição para o meu esposo, de que se ele iria casar comigo eu estando daquele jeito. Porque eu fiquei transtornada, Uhum. transtornada. Eu pedia, eu pedia para. Ele está mostrando uma plaquinha que ele falou que eu falei em 2022, que a gente não viu, nós não vamos em 2002, tá? No Uhum. É, 2002. 2002. Eu nem me percebi, nem me percebi que tinha falado 2022. Mas 2002, tá? Nós estamos já, com 23 anos de casados. É que bens. Então, ali eu fiquei. Ele foi questionado se ele ia casar comigo naquela condição, porque eu era, na época, já estudante universitária, eu já era funcionária pública concursada, já trabalhava como professora. A Dora falou, também percebi essa data. Eu me desliguei aqui, não sei por que veio 2020, acho que a gente confunde, né, por serem números parecidos. Mas foi em Sim. 2002, tá? 22 de junho de 2002 nós ficamos noivos. E uma semana depois posso dizer para vocês assim que na minha ótica eu meio que na época, né, eu imaginava, eu tô louca. Eu achava que eu estava louca e outras pessoas começaram a questionar isso, que achavam que eu estava louca, porque eu não conseguia ficar quieta. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar. Eu tive que interromper a universidade. O curso universitário, eu não conseguia ir para a universidade, tudo eu tinha medo. Eu sempre achava que ia acontecer uma tragédia. E hoje, Sim. tendo estudado, né, psicanálise e ainda continuando a estudar, hoje eu estou fazendo doutorado em psicanálise, eu fui entender que, na verdade, o que gera o transtorno do pânico, né, e faz com que ele se prolongue cada vez mais, é o medo de ter a outra crise. Então, o medo de ter a outra crise ela vai prolongando o transtorno do pânico. Então, Sim. porque acelera a respiração, dá aquela sensação de alerta constante, parece que você está vigilante o tempo todo, e ali veio e vai disparando, dispara o gatilho e você começa a ter todas essas sensações. E o meu medo era sentir essas sensações de novo. Então, eu ficava ali em alerta o tempo todo e comecei a inventar doença, Bárbara. Eu comecei a inventar que eu estava com um problema cardiológico por causa das palpitações. Sim. Então, eu comecei a ter arritmia, taquicardia, e eu dizia assim: eu estou com um problema cardiológico. Para ver, olha só o que a mente da gente produz. Fruto de todo o histórico lá atrás. Porque eu fui levando a vida com isso, né? Com Uhum. esses traumas que foram gerando medos. Aí vinha aquela sensação de uma mão apertando o meu pescoço, sufocamento, porque era transtorno de ansiedade junto com transtorno do pânico. Eles andam de mãos dadas.
Eu E passei por esse aí, processo também de transtorno de ansiedade na época do Covid, uhum, mas depois eu conto um pouquinho, vou deixar você terminar, senão você vai perder o seu foco. isso, Mas é bem isso mesmo, é isso. terrível. Aí eu senti aquela mão apertando o meu pescoço, aquela sensação de sufocamento, de angústia, porque traz muita angústia. E aí aqueles pensamentos desconexos, eu não sabia mais em que eu pensava, raciocinava. E aí comecei a ter ânsias de vômito, diarreias frequentes, alergias. Tudo isso veio porque somatizou só de uma vez. E Sim. foi assim, comecei a ter muita coisa e comecei a procurar os médicos, né? Fui no cardiologista, fui no primeiro, ele me avaliou tudo, ó, tá tudo bem, você não tem nada. Só que ele disse assim, deu aqui uma alteração no seu exame, que pode ser uma bactéria, e pronto, eu coloquei que eu estava com essa bactéria e que essa bactéria estava causando tudo aquilo. E aí eu comecei a tomar medicamento, só que assim, não tinha nada de bactéria, tudo era aqui mental, tudo era na minha cabeça, uma confusão, sabe, um nó na minha cabeça Sim. que eu não conseguia lidar com aquilo emaranhado, sabe? Com aqueles fios todos ali emaranhados, eu não conseguia lidar com aquilo. E foi gerando um sofrimento, uma dor terrível. Eu me lembro que um dos episódios marcantes para mim foi quando um dia eu comecei a me automedicar. Fui para essa linha da automedicação, né? Comecei a me automedicar e aí eu comecei a tomar remédios aleatórios e um daqueles medicamentos me deu uma reação que era a sensação que eu estava caindo num poço sem fundo. E Meu aí eu, Deus. desesperada, eu chamei a minha mãe e falei assim, mãe, me leva na casa dos pastores, eu tô ficando louca. E a minha mãe, o que é isso, minha filha? Todo mundo ficou assustado, porque não eram reações normais. Eu já tinha ido várias vezes para emergência. Aí lá eu era avaliada, não é nada, não tem nada. Aí eu só ouvi os médicos cochicharem com a minha mãe, sem ansiedade. E a minha mãe levava de volta para casa, mas eu não dormia. Eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais relaxar. O meu trabalho, parecia assim, tinha um horário específico para eu ter crise de transtorno do pânico. Eu trabalhava até às 9 horas da manhã. Bem, de 9 para 9h30 disparava um gatilho. Aí começava todo aquele alerta, aquela palpitação, aquela agitação, aquela vontade de sair correndo, sabe? Assim, sem rumo, sem direção. E aí eu dizia assim, eu chegava na secretaria e dizia assim, gente, preciso ir embora, eu não estou bem. Só que isso começou a ser frequente. E aí um dia a minha Uhum. diretora me chamou e disse, Eliane, o que é que está acontecendo? Tu não eras assim, tu sempre foste uma excelente profissional e de repente todo dia tu tem uma situação, todo dia tu tem que ir embora. E eu comecei a dar desculpas para não ir trabalhar. Eu já não queria levantar da cama. Com muito esforço, eu voltei para a universidade, mas eu não conseguia me concentrar em nada. Então, nesse período, eu já estava casada, né? Nós casamos, mesmo contra os comentários, os argumentos, e Sim. fomos viver juntos. Só que para mim era uma luta, eu tinha medo de ficar só na casa. Todo tempo eu tinha a sensação de que alguém me vigiava, de que algo terrível ia acontecer. Eu perturbava o meu esposo, eu ligava a todo momento para saber se ele ia voltar, porque eu tinha medo dele me abandonar. Por quê? Olha só, gente. Porque aos 12 anos de idade, o meu pai simplesmente chegou um dia com um caminhão, eu conto isso também no livro, chegou com um caminhão de mudança na porta de casa para levar tudo e foi e conseguiu levar o que pôde, porque foi uma guerra, uma luta de braço dele com a minha mãe para levar o que ele podia. Inclusive, ele queria destelhar a casa, levar as telhas da casa. E aí ele foi embora. Então, eu não entendia. Hoje, com o conhecimento, eu consigo fazer essa ligação toda. Eu tinha medo do meu marido não voltar para casa, dele me abandonar. Assim como meu pai abandonou a minha mãe e os filhos. Então, assim, foi, né, toda essa E você situação. fazendo uma ligação disso tudo com o lado
né, espiritual, que nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente pode ver que é realmente aquilo que o Senhor nos instrui na tua palavra, né? Que a gente não pode deixar que o espírito do medo ele venha nos dominar, né? Porque o espírito do medo, ele traz exatamente todas essas sensações que você teve durante esse período. Porque não é... As pessoas confundem, como você falou, há uma mistura da religiosidade referente à psicanálise ou à parte terapêutica, né? Mas não é assim a visão. Existe sim um lado espiritual, porque nós também somos espírito, mas existe o emocional que deve ser avaliado e deve ser tratado, né? Porque é como você falou, existia aquela confusão, aquele medo que não deixava você viver em paz, você viver feliz naquela situação que era o que você queria, mas ao mesmo tempo o seu inconsciente trazia para você as recordações passadas daquilo que foi ruim para você viver, né? E é isso onde ele entrava, porque havia uma legalidade para ele entrar e não permitir o seu avanço, né? Mas é isso que é o ponto. Quando eu passei pelo processo do Covid, eu morava com meu pai e minha mãe, meu pai fumante, de idade, minha mãe, e aí todos aqueles rumores da situação, e morava eu, meu esposo, que eu tinha voltado de uma cidade, então eu fui morar junto com os meus pais até eu regularizar as minhas coisas aqui em Jundiaí novamente, e a minha filha. E aí ele começou a achar legalidade em mim para operar no medo. E eu comecei a assim, ter medo de ficar em lugares com muitas pessoas. Olha para você ver, eu não conseguia ir no supermercado mais. Eu não conseguia. Quando eu via muita gente, me dava aquela sensação de que eu ia ter não sei, eu queria correr. Eu tinha aquela sensação de que alguma coisa, principalmente nas noites também, sobrevinha sobre mim, que eu acredito que aquilo era totalmente espiritual, realmente. E eu também não tinha entendimento, eu não trabalhava nessa parte, não tinha estudado nada de terapia ainda. E vinha aquilo, me sufocava, aquela névoa negra que eu via com os meus olhos, para você ter uma ideia. E aquele medo de que alguma coisa ia acontecer com os meus pais, ia acontecer com meu esposo, ia acontecer com a minha filha. Então a minha preocupação não era eu, entendeu? Não era que eu fosse morrer ou alguma coisa desse tipo. Mas a minha preocupação eram as pessoas que estavam ao meu redor. E aquilo me dominava, queria dominar minha mente. A minha pressão, ela subia uma com a outra, ela juntava. Eu cheguei a ir para o pronto-socorro umas 4, 5 vezes, meu esposo chegou a me levar. Chegava lá, o médico, ela tá tendo transtorno de ansiedade. Diazepam na veia, era diazepam. Eu não dormia. Eles me davam diazepam na veia e eu não dormia. Depois do processo que eu passei, ele atacou de uma forma assim, totalmente. Celular, eu não conseguia mexer em celular, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque o celular, ele contribui também para acelerar a nossa ansiedade. Então você tem que ter um domínio disso. Um limite. Exatamente. E eu comecei a sentir muito isso. E quando eu comecei a sair desse processo, eu não vou contar tudo, porque senão... Quando eu comecei a sair desse processo, Eliane, desses sentimentos, dessas emoções, dessas coisas ruins, porque é muito ruim, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo de uma forma fortíssima, que o próprio inimigo, né? O próprio, vamos colocar, Satanás, o próprio diabo, ele estava usando a mente das pessoas para desviar elas dos propósitos, dos caminhos, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque o que Deus tem para cada um de nós são propósitos de bênção. São propósitos de libertação, de transformação. Claro que existe uma decisão minha e sua, entendeu? E aí, o Espírito de Deus falou para mim, busque conhecimento. Busque conhecimento. Eu já passava por um processo desse dentro da minha casa com a minha filha, que ela tinha muitos processos de ansiedade, né? E ela passou por um processo de rejeição.
que é uma das dores mais profundas que uma pessoa pode vivenciar. Porém, se a gente analisar, por exemplo, o trauma, o medo, tudo isso pode acarretar um pouquinho de tudo, né? Como é a sua história. Então, na realidade, todas elas são feridas emocionais que acabam, muitas das vezes, minando as nossas forças, não nos deixando avançar, não nos deixando progredir. Por quê? Porque tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. A gente tem que renovar a nossa mente diariamente. A gente tem que pedir ao Senhor para que a gente tenha a nossa mente livre das setas, dos laços, das armadilhas que nos cercam, entendeu? Eu aprendi a orar pela minha mente. A orar pela minha mente. Porque a nossa mente é aonde tá todos os comandos do nosso corpo, das nossas emoções. Então, nós precisamos entender que se a nossa mente estiver saudável, estiver equilibrada, o nosso corpo também vai estar, né? Porque muitas das vezes nós queremos cuidar somente da nossa aparência, do nosso externo. Mas e como nós estamos por dentro? E como está a nossa mente? Então eu comecei a entender, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo de forma grande. Foi aí que eu procurei estudar, buscar um pouco mais de conhecimento, né? O meu intuito nem era, vou ser um profissional terapêutica, não. O meu intuito era aprender mesmo para ajudar, né? Nós temos também aqui no nosso livro, Traumas Religiosos, né? Nós vemos aí que nos traumas religiosos, quanta gente está dentro da igreja, muitas vezes saiu da igreja traumatizado por pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento do que é espiritual e do que não é, entendeu? E do que você pode tratar as duas áreas, as três áreas de uma vez só e ajudar aquela pessoa a ter um equilíbrio. A palavra de Deus nos ensina nos frutos que nós temos que ter domínio próprio. Hoje nós estamos aqui numa live que fala sobre palavra e terapia. A palavra é a palavra de Deus, que ela tem todo o poder para curar qualquer enfermidade, se você crer e confiar, e se essa for a vontade de Deus, né? E a terapia, a neurociência, a psicanálise, elas são alinhadas a entender a sua mente, a entender as suas emoções, a entender a sua necessidade para você se conhecer, se encontrar e sair, né, da situação que você tem Justamente. vivido. É isso aí, Bárbara, é isso mesmo. E assim, é como a Bárbara falou, né? Nós somos um tripé, corpo, alma e espírito. Sim. E tudo tem que estar alinhado. Corpo, né? Não adianta só cuidar da aparência externa e não cuidar principalmente do lado de dentro. Então, o meu processo, né, já indo aí para o final, né, que eu não vou relatar todo o capítulo, se você quer saber detalhes da história, compre, né, adquira o nosso Exatamente. livro, adquire o nosso livro, você pode entrar em contato diretamente conosco, ou de repente a gente pode enviar para quem é fora do estado, enviar o link para você adquirir pela plataforma, e eu estou vendendo pela plataforma da Eduz. Eu não sei se a Bárbara está usando alguma plataforma, depois ela... Sim, eu tenho a Eduz também. Isso. Então, o meu processo de cura, ele começou lá atrás, antes mesmo da psicanálise, buscando realmente na palavra de Deus. E a Dora, ela foi assim bem pontual quando ela escreveu Romanos 12:2, porque foi o versículo que eu escolhi, inclusive está até marcado aqui, ó. Romanos 12:2, que eu falo e cito lá no livro, né, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu Exatamente. comecei lá atrás, né, com a palavra de Deus, a trabalhar a renovação da minha mente. Só que esse versículo ele não se fazia tão vivo para mim como ele se faz hoje. Naquela época eu só recitava, eu ficava recitando, porque eu entendia que eu tinha que renovar minha mente, que eu tinha que mudar aqueles pensamentos. Porque a gente pensa o tanto de pensamento ruim que vinha.
Pensamentos Uhum. absurdos, pensamentos ilógicos, pensamentos que, meu Deus, como é que. Da onde veio esse pensamento? Por que eu estou pensando isso? E eu ficava recitando Romanos 2,12. Eu preciso pensar outras coisas. Eu tentava fazer o deslocamento de pensamento. Eu nem sabia que existia em psicanálise, né? Esses exercícios que a gente pode fazer deslocamento. De maneira intuitiva, eu fazia deslocamento. Eu tirava o pensamento daquela coisa, aquilo que era ruim e tentava jogar para algo bom. Mas aí eu sempre procurando recitar versículos da Bíblia. E Romanos 12,2 foi um deles. Glória a Então Deus. eu ficava, né, ali, todas as coisas, eu posso, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora, e ali. Então começou. Por isso que é importante, eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta você cuidar só do espiritual, que a maioria das pessoas que eu atendo hoje são cristãs. Não adianta Uhum. você cuidar só do espiritual, se você não cuidar da alma, do Exato. centro das suas emoções, da sua mente. E a importância de você cuidar, né, do seu corpo também, porque se a gente Uhum. se entregar, né, uma alimentação não saudável, não tiver prática de exercícios físicos, isso também vai contribuir para que a gente não tenha saúde. Então, eu Isso é sempre falo a verdade. importância, cuida do espiritual, cuida do emocional, cuida do corpo. É importante esse cuidado. A gente não pode ser irresponsável, sabe? Eu achar que só tá na igreja, vou pro culto, né? Vou ali para a célula, o pro GC, como é o nosso caso aqui, vou para a reunião de oração. Não, eu preciso cuidar da minha mente, da minha alma, é o centro das nossas emoções. E estudando, né, no seminário, eu aprendi algo assim que foi bem importante para mim. Eu não tinha esse entendimento que, na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele é o quê? Ele é redimido, né? Ele se reconcilia com Deus. Porque Uhum. Jesus, ele é essa ponte que cria essa ligação entre o pecador arrependido e Deus, né? Ele é essa ponte. Eu trabalhei muitos anos com escola bíblica dominical para criança, eu usava muito o exemplo da ponte, né? Aqui estou eu, aqui está Deus, aqui existe o abismo entre nós, que é o pecado. Aí Jesus vem, né? Para ser a ponte. Quando nós aceitamos Ele como Senhor e Sim, Salvador, Ele é a verdade. ponte. Então, eu saio daqui, né? E vou a Deus através dessa ligação que Jesus ele faz com que se torne possível. E aí ele falou Sim. isso, né, o professor. Ele disse assim, na verdade, o cristão, qual é a maior batalha do cristão hoje? É na alma, que é a mente, né? Que é o centro das emoções. Então, a sua batalha, porque Satanás ele não ataca o teu espírito porque ele está ligado a Deus, mas ele vai atacar a tua alma, que é o ego ali, né? As tuas vontades. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí fica aquela guerra. Será que eu posso fazer isso? Será que eu. Aí aquelas perguntas que a gente vê muito, né? Ah, será que o cristão pode fazer isso? Será que o cristão pode fazer aquilo? Ei, eu sempre falo aqui para os meus filhos: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Vai depender da ótica, né? Até que ponto eu posso fazer isso? Até que ponto? Então, assim, só para eu ir Sim. encerrando já, né? Já está quase uma hora aqui de live, a importância da gente cuidar do tripé, corpo, alma e espírito, né? O espírito, alma e corpo. Você buscar cuidar do seu lado espiritual com a palavra de Deus, ela vai renovando, você vai trazendo entendimento, a compreensão, né? Do que é lícito, do que não é, do que convém, do que não convém. Tratar em ambiente terapêutico, né? Ambiente com um profissional realmente capacitado, habilitado, para ajudar a lidar com os traumas, eu falo assim, com as esquisitices, né, que nós temos, e também cuidar, né, do nosso corpo com alimentação saudável, com exercícios.
Acho que travou aí para ti, Bárbara, mas eu continuei falando, né? Acho que o pessoal foi me ouvindo. Isso. Então, alguém aqui comentou, pensais as Tive uma coisas do alto. interferência aqui, mas você tá me Não, eu ouvindo? continuei, né? Eu continuei, não te, só tive congelado, demorei a perceber. Mas assim, Bárbara, alguém falou aqui, pensais as coisas do alto. É nas coisas do alto que nós devemos pensar. Mas hoje eu vejo assim que algo que ainda, né, precisa ser muito trabalhado no meio cristão, nessa quebra desse paradigma de que tudo é espiritual, de que tudo você só trata com jejum, oração, né? Não. Você precisa Sim. também, né, além de jejum, de Buscar oração, de ajuda. palavra, buscar ajuda profissional e especializada, né, um Sim. profissional da área terapêutica. Não se, eu sempre falo assim, não é dando opinião, é alguém que tenha conhecimento, que tenha autoridade para poder dizer, ó, isso aqui, né? Isso aqui precisa ser tratado dessa forma e nós não damos diagnóstico. Por isso a gente trabalha em parceria com psiquiatra, né? Eu sempre, quando tem algum caso mais difícil, eu tenho parceria com uma psiquiatra, eu encaminho para ela, porque em alguns casos se faz necessário o uso de medicação, né? Uhum. Então aí a psiquiatra ela vai fazer, né, o diagnóstico com base nas informações que eu, como profissional, já repasso. E aí ela Uhum. vai poder me dar uma devolutiva. Olha, Eliane, isso aqui é um transtorno tal. Porque a gente, né, Uhum. dentro da nossa área, a gente não faz diagnóstico. Então, ela, Sim, a profissional da psiquiatria, ela fala, Eliane, isso aqui é esse transtorno, você vai tratar desse jeito, eu vou entrar com essa medicação, e assim a gente vai tendo sucesso no no tratamento de tratamento, cada porque indivíduo. a gente não trabalha só também, né? A gente trabalha, tem as parcerias, e no meu caso hoje Sim, eu tenho essa parceria, né, com uma psiquiatra, ela é de São Paulo também, se quiser, Bárbara, depois eu te passo o contato dela, é sim, excelente. sim. Então, a gente consegue, né, fazer esse acompanhamento, porque a gente também tem que ter entendimento. No meio igreja, às vezes, tem muito preconceito, que crente não pode tomar remédio para depressão, crente não pode tomar medicação. Gente, a gente tem que quebrar com esse pensamento, tá? Tem casos que precisa sim de medicamento para estabilização de humor, para estabilização ali das crises, para que essa pessoa possa conseguir, né, voltar ali, né, ao seu equilíbrio, à sua sanidade, porque tem pessoas que ficam tão transtornadas como eu fiquei. Eu falo É, porque eu vivi, eu fiquei transtornada e eu não, eu queria sair assim, parece sair pelo mundo, mas só que eu não sabia para onde eu ia. eu entendo. Eu falo assim, realmente, isso que você falou é algo assim realmente que precisa ser bem avaliado, né? No meu caso, eu fiz um propósito com Deus, né? E graças a Deus eu não tive a necessidade, foi receitado. Mas assim, eu costumo dizer, mas não é porque foi comigo que vai ser com Uhum. você. E isso também não quer dizer Cada que você vai ser caso é menos um caso. cristã ou vai estar menos ligada a Deus porque Sim, você precisa de uma medicação. Deus deu o dom aos médicos, né, aos psiquiatras, aos psicólogos, aos terapeutas, para que cada um venha adequar, né, a cada indivíduo a sua necessidade. sim, E se for a vontade de Deus que você não tenha uso, você não vai ter uso. Mas se for a necessidade, né? Paulo não tinha um espinho sim, na carne e sim. ele conviveu com esse espinho na carne. Então há uma necessidade às vezes e às vezes Isso. pode ser que não. E Mas que sim, tem que ser respeitado isso. Você tem que sim, buscar ajuda, buscar conhecer a sua necessidade e entender o que você realmente precisa e Deus vai alinhar todas as coisas de forma sim. coerente para sua vida. Eu É sempre isso? falo, né, quando Nós estamos. eu sempre falo aí quando alguém tem a resistência ao medicamento, não é para a vida toda, é só para poder estabilizar. Você Exatamente. não vai ficar dependente de medicamento. Você É só vai isso. precisar para estabilizar aquelas crises e daí você continua com a terapia até o momento de você ter alta e conseguir. Porque qual é o principal ponto? É a pessoa aprender a lidar com as suas próprias emoções.
Sim, Entendendo a sua história, entendendo o que levou ela a toda aquela somatização e aprendendo a lidar. Porque quando você aprende a lidar com a sua mente, você consegue ter o controle, né, ali. Ei, tá começando dessa palpitação. Peraí, eu vou fazer um exercício respiratório, vou pensar nas coisas do alto, né? Vou uhum, renovar minha mente aqui. Ei, peraí, não tem nada. O que é que pode acontecer de tão ruim? Por que de repente eu estou sentindo? Eu sempre falo para os meus pacientes, questione os seus pensamentos. Começa a vir pensamento de morte, começa a questionar por que eu estou pensando sobre morte. Começa a vir verdade. aquele pensamento de que vai ficar desempregado. Há o pensamento de que eu vou passar fome. Há o pensamento de que vai acontecer isso. Comece a questionar, comece a perguntar, né? E comece a dizer, não, eu não aceito. Aí você É entra com o isso aí. espiritual, repreende, porque a gente sabe que existe ali a atuação também do inimigo. Do Eu lado acho espiritual. fantástico hoje, né, a gente ter essa possibilidade de unir fé e ciência. Parece que era um casamento que nunca ia dar certo, mas que hoje tem Dá funcionado, certo. porque a gente usa a palavra de Deus, né? Usa também a ciência, porque a gente precisa do conhecimento científico, por isso que Deus dotou os homens de conhecimento. E a Sim, gente vai o quê? Vai avançando. Então, no meu ambiente terapêutico, eu uso a Bíblia, sim, tá? Quando o paciente me permite, porque também tem os que não são cristãos, mas a palavra de Deus é universal, né? A gente não vai evangelizar ninguém no ambiente terapêutico, a gente vai usar a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa que a gente tem, né, para a renovação da mente. E ali também a gente vai usar o conhecimento científico, explicando para a pessoa todo um processo de ansiedade, porquê daqueles sintomas, para que ela tenha essa compreensão. E assim a gente vai obtendo o quê? Os resultados necessários. Mas eu sempre falo para as pessoas, você precisa se permitir a vivenciar o processo. O profissional, psicanalista, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ele vai fazer a sua parte, né? Que é pequena. A maior parte, ela está o quê? Conosco, que é vivermos o processo, nos permitindo esse processo. Travou aqui para a Bárbara, né? Lá, na verdade, né? Aqui para mim está tudo ok. Estão me ouvindo? Bárbara congelou. Congelou aí, né, para Bárbara, para mim tá ok. Quem tá me ouvindo? tá me Bárbara ouvindo? congelou. Tá Congelou. ruim. Tá, para Tá mim tava dando tudo umas certo. interferências, mas eu tava te Tá, ouvindo. só para mim ficou congelada a tua imagem, mas eu continuei falando. Então é isso, pessoal. Eu agradeço, né, desde já pelo convite da Bárbara. Agradeço por nós podermos trazer esse esclarecimento. Acredito que o público que está aqui, na sua maioria, é cristão. O nosso trabalho hoje é no meio cristão, é trazer para as pessoas esse entendimento, essa compreensão de que sim, cristão também precisa fazer terapia, Precisa, precisa realmente. trabalhar aí os seus traumas, as suas dores, as suas feridas emocionais, que leva a viver essas situações, né, que a gente relatou aqui, a Bárbara, né, com ansiedade, eu com ansiedade, transtorno de pânico e todas as sintomatizações que isso trouxe para mim. Então, hoje, eu vou dizer, eu tô, né, 100%, não, eu estou em processo. Eu continuo em processo. Todos os dias eu vivo o meu processo. É, é cada dia um dia, né? A gente tem que lutar e não pode parar, tem que continuar firme, buscando sempre ter um auxílio terapêutico e confiando na palavra. Estamos ao vivo, meu cachorro tá aqui. Acontece. É isso. Da Mas minha é isso parte, aí, assim, Eliane. eu fico muito feliz de poder hoje estar tendo a oportunidade de poder propagar, né, esse conhecimento, de poder estar fazendo parte desse movimento.
Atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, e aqui nós estamos, né, nos unindo. Eu faço parte de um instituto terapêutico e que a gente tem buscado fazer um movimento para poder quebrar essa barreira, essa resistência. O povo Sim, gaúcho é bem resistente, né? sim, É, em relação à questão de mudanças, né, até na questão cultural mesmo, mas graças a Deus, as pessoas que Deus tem me dado oportunidade, eu tenho falado, eu tenho propagado esse conhecimento. E aos poucos, algumas têm vindo, né? Eliane, como é que funciona? Como é que é isso aí? Como é que é esse negócio? E depois que elas começam a fazer a terapia, elas dizem para mim, Eliane, eu imaginava algo totalmente diferente, sabe? exatamente. Assim, eu não tinha noção de que era isso e que era tão bom Quebrar fazer terapia. aquela coisa de que psicólogo, terapeuta, psiquiatra é somente para pessoas que têm problemas né, É de loucura. doido, Não existe não isso, é para gente. doido, é para gente. Busque ajuda se você sentir qualquer tipo de sintoma que você veja que é disfuncional, que não é normal aquilo que você